Medir significa necessariamente comparar o que se tem em relação a uma determinada unidade de medida. Nós utilizaremos como definição a unidade de comprimento U, presente na régua U. A partir dela, realizaremos primeiramente 10 divisões, construindo assim a régua D, e, em seguida, realizaremos mais 100 divisões, elaborando a partir disso a régua C. Começaremos o procedimento de medida utilizando a régua U. Deve-se sempre alinhar a extremidade esquerda do pedaço de isopor com a marcação zero de nossa régua e dispor a dimensão a ser medida paralelamente ao instrumento de medição. Agora, é preciso visualizar até que ponto chega a extremidade direita de nosso objeto. É visível que o valor do comprimento está entre 0 e 1, portanto, trata-se de um 0, alguma coisa. Entretanto, qual seria o algarismo que devemos colocar após a vírgula? Considerando a presente situação, o instrumento de medida não nos fornece condições de ter certeza absoluta a respeito de qual algarismo devemos escrever. Por isso, precisamos estimar quem irá melhor ocupar essa posição. Para tal estimativa, recomenda-se dividir visualmente o menor intervalo fornecido pela régua, nessa situação 1U, ao máximo possível. Nesse caso, em 10 partes. Em seguida, verificamos qual seria o melhor algarismo para ocupar a casa após a vírgula. Em nosso exemplo, acredito que o melhor algarismo seria o 2, porém, isso não se trata de uma verdade absoluta. Por esse motivo, escreveremos que o comprimento de nosso objeto vale 0,2 mais ou menos 0,1 U, ou seja, dizemos que o valor de fato encontra-se dentro do referido intervalo de 0,1 U. Dessa maneira, estimamos como 1/10 de 1 U a nossa margem de dúvida. Entretanto, não temos mais a possibilidade de fazer nenhuma outra estimativa além dessa, pois é visualmente impossível realizar alguma estimativa da ordem do centésimo de U. Agora, repetiremos o mesmo procedimento substituindo a régua U pela régua D. Observa-se que a extremidade direita de nosso objeto chega próximo a 0,2 U, portanto, o valor da medida trata-se de um 0,1 com algum algarismo após o 1. Mas qual seria? Acredito que o melhor algarismo para ocupar a posição após o 1 seria o 9. Com isso, teríamos que o comprimento de nosso objeto teria o valor de 0,19 mais ou menos 0,05 U, estimando como metade de 0,1 U a nossa margem de dúvida. Pela última vez, repetiremos o mesmo procedimento, substituindo agora a régua D pela régua C. Observa-se que a extremidade direita de nosso objeto chega próximo a 0,2 U, portanto, o valor da medida trata-se de um 0,19 com algum algarismo após o 9. Mas qual seria? Novamente, realizamos uma divisão mental pela metade da medida dos intervalos de 0,01 fornecidos pela régua. Acredito que o melhor algarismo para ocupar a posição após o 9 seria o 5. Com isso, teríamos para o comprimento de nosso objeto o valor de 0,195 mais ou menos 0,005 U, estimando como metade de 0,01 U a nossa margem de dúvida. Visto que a representação de algarismos significativos está relacionada ao erro associado à medida, lembrando do momento em que dividimos metade da régua aumentando os números de casas decimais, dessa forma aumentando nossa precisão. Agora, como podemos trabalhar com esses algarismos? Será que existe algum método ou alguma operação específica para operá-los e finalmente obtermos o verdadeiro valor da nossa medida? Bom, por exemplo, utilizando números genéricos, quando somamos dois números levando em consideração os algarismos significativos, o resultado deve manter uma certa precisão, como no caso do número 12,56 mais 0,1236, dando o resultado de 12,6836. Porém, o resultado final é 12,68. Observe que 12,56 possui 4 algarismos significativos, e o último algarismo significativo é o 6, que ocupa a casa dos centésimos. O número 0,1236 apresenta 4 algarismos significativos, mas o último, o 6, ocupa a casa dos décimos de milésimos. O último algarismo significativo do resultado deve estar na mesma casa do operando de menor precisão.
neste caso 12,56. Mas como assim? Operando de menor precisão? Bom, operando está associado à operação, que seria uma soma, e esta precisão está atribuída aos números de casas decimais da medida. Em uma comparação com 0,1236, observamos que este possui a maior precisão. Lembramos que anteriormente obtemos as medidas do pedaço retangular de isopor. Com isso, podemos estender esse conceito para obtermos valores mais próximos da realidade quando vamos medir algum objeto. Um caso curioso em nossa análise é que a margem de erro ao realizarmos uma operação expressa um aumento considerável, mostrando a eficiência do instrumento que estamos utilizando. Podemos realizar alguns exemplos, supondo o caso do objeto que utilizamos anteriormente. No caso, a gente pode utilizar uma operação para saber o perímetro desse objeto utilizando as réguas U, D e C. Lembrando que o perímetro trata-se da soma algébrica dos comprimentos dos lados de um polígono, algum objeto com forma geométrica. Em nosso caso, podemos dizer que as medidas do perímetro utilizando as réguas são. Ora, concluímos então, de certa forma, que medir um objeto não é tão simples quanto parece, principalmente quando trabalhamos com uma estimativa do perímetro. Logo, trata-se de operações com estes algarismos.